Nesse vídeo, vamos discutir o princípio do método para a determinação de sólidos suspensos. A análise desse parâmetro é realizada por meio de uma filtração forçada a vácuo da amostra por um filtro que é então posicionado numa cápsula, cujo conjunto cápsula e filtro deve ser previamente preparado e pesado. Assim, após a filtração, a fração dissolvida dos sólidos e a água veículo da amostra transpassam pelo filtro que consegue reter apenas os sólidos suspensos de uma granulometria específica. Tal procedimento permite a retenção e/ou segregação por isolamento dos sólidos que sejam maiores do que a porosidade média do filtro. E, na sequência, leva-se essa mesma cápsula para uma estufa para retirar qualquer traço de umidade residual. Pesa-se novamente o conjunto, executa-se a calcinação em equipamento mufla, onde numa temperatura muito elevada, os sólidos orgânicos são volatilizados por queima, que então se desprendem da cápsula e do filtro na forma de água e gás carbônico. E por fim, pesamos novamente a cápsula resfriada para quantificar somente os sólidos suspensos inorgânicos retidos que foram fixados após a queima. Nesse cenário, precisamos entender as diferentes classificações para as frações distintas de sólidos suspensos. Sólidos suspensos totais, SST, que remetem ao somatório dos materiais suspensos que são retidos num filtro com porosidade máxima variando entre 1,2 e 2,0 micra, ou seja, essa classe inclui os sólidos suspensos orgânicos e inorgânicos, sem seu especiamento e sem seu fracionamento. Do outro lado, temos os sólidos suspensos voláteis, SSV, que correspondem pela fração dos sólidos suspensos que, após a evaporação da água em temperaturas próximas a 100 graus, serão volatilizados somente em temperaturas muito mais elevadas e próximas aos 550 graus. Isso é, podemos simplificar dizendo que são aqueles materiais suspensos que foram retidos no filtro e podem ser queimados e convertidos para gás carbônico e água. Em outras palavras, são aqueles passíveis de volatilização. E, por último, temos os sólidos suspensos fixos, SSF, que simplesmente representam a fração inorgânica dos sólidos que permanecem na cápsula após a secagem e calcinação. Assim, eles não são removidos junto à água e muito menos são passíveis de queima em temperatura de calcinação que são feitos nesse ensaio. Agora, imaginem o seguinte cenário. Eu preparo adequadamente um conjunto de cápsula junto com um filtro e com um sistema auxiliar para filtração de Kitasato, eu executo a filtração de um volume conhecido dessa amostra, seja um efluente sanitário, por exemplo, que conterá água, sais inorgânicos e materiais orgânicos. Parte desse material passa pelo meu filtro, ele transpassa o filtro. A outra parte ficará retida no filtro, então eu removo exclusivamente a água por secagem. Aí eu pergunto para vocês, o que vai permanecer nesse conjunto de cápsula mais o filtro após esse processo? Apenas a fração de sólidos suspensos ficará no filtro. Assim, após a evaporação da água, os sólidos suspensos são pesados e o resultado é expresso em miligramas por litro, através de uma sequência de cálculos. Estão compreendendo? Por fim, após esse procedimento, imagine que essa mesma cápsula junto com o filtro, onde eu já quantifiquei os sólidos suspensos, caso eu aplique uma temperatura muito superior, onde ocorra volatilização e queima dos orgânicos. Qual que é o residual dessa cápsula? Apenas a fração fixa dos sólidos suspensos. Desse modo, os sólidos voláteis são obtidos por diferença. Vocês viram? O princípio e o processo de execução dos métodos são bem simples, mas eles requerem atenção aos detalhes para evitar, por exemplo, perda de material volátil durante a evaporação em virtude do trabalho em temperaturas inadequadas. A quantificação equivocada de sólidos dissolvidos como suspensos por uma filtração mal executada, ou ainda erros de pesagem devido ao mau preparo de cápsulas ou filtros contendo impurezas e sujeiras, por exemplo. É fundamental frisar que um dos fatores mais importantes para a plena e correta execução dessa análise é a manutenção das temperaturas adequadas de secagem e volatilização dos equipamentos de aquecimento, evitando o sobreaquecimento ou queima do material antes do momento exato para que isso ocorra. Agora, vamos tentar entender bem resumidamente o que falamos. O peso obtido na pesagem após a filtração e a secagem representa a soma dos sólidos suspensos fixos e voláteis da amostra. Por isso chamamos de SST. Já o peso obtido após a calcinação ou muflagem a 550
remete aos sólidos suspensos fixos, SSF. E por fim, por diferença dos valores de SST e SSF, obtemos os sólidos suspensos voláteis, que são os SSV, ou seja, aquilo que se desprendeu por volatilização ou queima em temperaturas elevadas. No próximo vídeo, vamos ver quais são os materiais e quais equipamentos são necessários para realizarmos essa análise.